Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela simpatia do convite. Para mim é um prazer estar aqui convosco, sobretudo para conversar com a Natália Nunes, portanto o palco é sobretudo dela. E queria partilhar convosco que, enfim, eu já sou jornalista desde 1997, já nessa altura na TSF e depois, a partir do ano 2000, na SIC Notícias. Sempre que havia a necessidade de ter uma reação da DECO, com quem é que nós falávamos? Era com a Natália Nunes. E, portanto, a Natália Nunes no fundo, faz parte da história da defesa dos direitos dos consumidores e da ajuda que pode ser dada às famílias e, sobretudo, este esforço de levar a literacia financeira. Obviamente que a Natália Nunes enfim, é uma parte mais visível da DECO, é uma grande equipa, não é? Eu já falo com muitos profissionais da DECO ao longo destes anos, mas queria aproveitar para perguntar à Natália Nunes, uma vez que ela faz isto desde o ano 2000, não é? Já há mais de 20 anos, eu tenho esta curiosidade pessoal. Eu só comecei a tratar destes temas de uma forma mais regular, ou de uma forma regular, para ser exato, desde 2011, que foi quando começou a rubrica Contas Poupança. Já antes disso eu fazia reportagens sobre direitos do consumidor, mas de uma forma esporádica. Tenho esta curiosidade que é, ao longo destes últimos 20 anos, a minha ideia é que os problemas continuam a ser os mesmos, mas vai variando a gravidade das situações. Qual é a opinião da Natália pela sua experiência? Porque todos os casos, todas as crises passam por si. Os problemas são os mesmos ou são diferentes? Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui mais uma vez a falar com o Pedro. Efetivamente já nos conhecemos há muitos anos. Há muitos anos que vimos falando aqui, mais recentemente, 2011, a esta parte, mais questões de literacia financeira, para o qual o Pedro também muito tem contribuído, porque nós desde o início e desde o ano 2000 que temos vindo a dizer que um dos grandes problemas que temos em Portugal é precisamente a falta das competências de literacia financeira, e a verdade é que nós, DECO, temos tentado contribuir para a melhoria das competências de literacia financeira, mas o Pedro também tem feito nesse âmbito um grande trabalho. É verdade que esse é um problema que permanece desde 2000 a esta parte, a falta das competências de literacia financeira. É verdade que muito tem sido feito, mas continuamos a verificar que os consumidores, as famílias continuam a não estar preparadas em termos de competências, e a verdade é que esse é um problema que permanece. As crises, como já foi dito aqui, eu já estou há algum tempo na DEC, portanto já passei por algumas crises. As crises vêm e vão. Claro que as famílias vão tendo alguma resistência, alguma capacidade de resistência às crises, mas essa ainda não é a desejável, porque é verdade que nós já passamos pela crise de 2008, 2012, uma crise que tem algumas semelhanças, entre aspas, com o momento que estamos a viver, que também foi provocada pela subida das taxas de juros, da Euribor, mas a verdade é que, e eu recordando esses tempos, acabo por ver que hoje os problemas com que as famílias são confrontadas, os desafios são muito idênticos àqueles que aconteciam em 2008, 2009, em que as famílias eram confrontadas com a subida da taxa de juros. As famílias tinham crédito à habitação com taxa variável, que deveriam antever e antecipar a possibilidade da subida, mas não o fizeram, como não o fizeram tão bem agora em 2022. Portanto, há aqui algumas semelhanças, digamos assim, mas claro que os consumidores hoje estão melhor preparados, digamos assim, nomeadamente em termos de informação do que estavam em 2008, mas a verdade é que continuam a ter os mesmos problemas. Daí é que se fala tanto e nós temos estado a reivindicar tanto a necessidade de criar aqui medidas para ajudar as famílias, porque se as famílias não tivessem ultrapassado os problemas que tinham em 2008, possivelmente hoje nós estaríamos aqui a dizer que elas necessitam de algumas medidas de apoio para conseguirem ultrapassar este momento que estamos a viver, de aumento das taxas de juro. Natália, é interessante essa perspectiva.
Mas por todas estas crises, eu bati com a cabeça, eu conto sempre esta história, eu próprio bati com a cabeça na parede em 2008, foi com a subida da Euribor para 2005 que eu me apercebi que não tinha literacia financeira. A minha prestação era de 400 euros e subiu para 800 euros. E, portanto, eu estou agora a ver completamente o filme a retornar. E eu estou a ver nas pessoas aquilo que aconteceu comigo. Eu agora assisto calmamente a esta situação, porquê? Porque durante a Covid e durante os 7 anos de juros negativos pus de lado, porque eu já sabia que não era normal haver juros negativos na Euribor. E, portanto, pus de lado, e, portanto, eu agora tenho uma margem financeira, o tal fundo de emergência, de que na DECO e todos os especialistas, com aspas ou sem aspas, de literacia financeira, finanças pessoais, dizem que todos nós temos de ter um fundo de emergência de 1 ano das nossas despesas, 6 meses no mínimo, para lidar com estes imprevistos. A questão é que isto, para nós, que já andamos nisto há alguns anos, não são imprevistos. Estas coisas acontecem de uma forma cíclica. Agora, a questão é que eu vejo é que sempre que acontece uma crise, as pessoas contam sempre com os apoios do Estado e choram sempre pelos apoios do Estado. Quando o Estado deveria, isto é a minha opinião, ajudar de facto os casos absolutamente dramáticos de pessoas que não conseguem resolver os problemas pelos seus próprios meios. A minha pergunta é, se nós continuamos sempre a tratar isto com pensos rápidos, assim nunca haverá solução na próxima crise. Esse é um grande problema, mas também a verdade é que se não fizermos e se não ajudarmos a grande maioria das famílias, porque a grande maioria das famílias, ao contrário daquilo que o Pedro fez, que foi aprender, digamos assim, com o que aconteceu em 2008 e começar a privilegiar aqui a poupança e ter depois a possibilidade de agora fazer amortizações ou ter aqui alguma poupança que lhe permite pagar a subida da taxa de juros. A maior parte das famílias não o fez. E não o fez porquê? Porque muitas delas também não tiveram essa preocupação, é verdade, mas muitas outras não têm sequer essa capacidade, porque quando compraram casa já o fizeram no limite, olharam apenas muitas vezes e também foram mal aconselhados, mal informados, até por parte da instituição de crédito, e olharam apenas para o momento em concreto, e a verdade é que agora dificilmente vão ter essa capacidade de fazer face às subidas. Isto significa que se o Estado não criar agora medidas que vá ajudar as famílias, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos ter um problema social muito grave, porque as famílias vão começar a perder as suas casas. Nós já passamos por isto quando foi em 2011, 2012. Portanto, claro que o Estado pode assumir a postura de não vão ajudar as famílias, porque as famílias têm que ser responsáveis e que quando estão a contratar um crédito à habitação com taxa variável, têm que ter a percepção clara de que as taxas podem subir, podem descer e que em momentos de descida têm que privilegiar a poupança. Em termos muito objetivos, eu diria que é assim. Agora, nós não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar das casas das pessoas e que se não ajudarmos a maioria das pessoas, não estou a dizer todas, mas aquelas que verdadeiramente necessitam, aquilo que vai acontecer é, vamos ter aqui um problema social em que depois é o Estado Social que vai ter que ser chamado a dar a resposta. Portanto, daí a necessidade também de aqui ajudar estas famílias. Isso parece-me ser absolutamente fundamental, justamente porque é uma situação de urgência, porque esta subida não é normal, Não. de todo, não é? Eu estive a olhar para os gráficos de 2008 e depois, enfim, do que aconteceu. Aquela subida ainda demorou uns 2 anos, 3 anos até chegar de facto aos 5%. Esta subida está a ser para aí 3 vezes mais rápida do que qualquer outra do passado. E, portanto, quando uma prestação passa de 200 euros para 400 ou sobe de 500 para 700 de um mês para o outro, e em alguns casos quem tem Euribor a 1 ano vai ter esse acrescento, esse acréscimo durante os próximos 12 meses, e se calhar quando voltar a subir ainda vai subir mais, isto de facto é dramático. Eu acho é que o Estado
embora esteja esta semana, é previsível que anunciem algumas medidas, eu estou a aguardá-las com muita expectativa e espero que de facto elas funcionem e ajudem as pessoas. Mas, à exceção de quem trata mais estas matérias e da DECO, não vejo o próprio Estado a dizer às pessoas o que é que elas próprias podem fazer. Baixar o spread. O que eles, basicamente, a mensagem que passa é: nós vamos obrigar os bancos a renegociar se passar uma determinada taxa de esforço. Ok. Portanto, eles estão a atirar para os bancos a responsabilidade dos bancos ajudarem as pessoas a encontrar uma solução. Mas não ouço quase ninguém a dizer às pessoas que há coisas que elas podem fazer já e que podiam ter feito e Sim. que, independentemente dessa ajuda dos bancos, possam fazer ou não. Portanto, quer eu, quer a Natália, podemos recordar aqui às pessoas que nos estão a escutar quais são as estratégias que são simples e práticas, que dão trabalho, obviamente, mas que as pessoas podem fazer para baixar já a prestação do banco. Claro que sim, até porque depois corre-se aqui o risco e as famílias correm o risco. Nós não sabemos ainda que medidas vêm aí, eu também estou muito na expectativa de ver as medidas, mas corre-se o risco de poder ficar com alguma informação menos positiva no mapa de responsabilidades de crédito e isso pode ter consequências no futuro. Por isso, as famílias podem fazer desde logo, tomar algumas atitudes e concordar inteiramente com tudo aquilo que o Pedro disse, só acrescentar que as famílias têm estado duplamente penalizadas, ou mais que duplamente penalizadas, porque desde o início do ano elas estão confrontadas com o aumento do custo de vida. Todos nós sentimos quando vamos às compras, ao supermercado, quando pagamos a fatura da eletricidade, do gás, dos combustíveis, que todos os meses pagamos mais do que pagaríamos no mês anterior ou no ano de 2021. Portanto, só isso já chega para desequilibrar o orçamento daquelas famílias que têm rendimentos mais reduzidos. A crescer a este aumento do custo de vida, temos ainda o aumento da Euribor. E o Pedro recorda-se tão bem como eu que no início do ano, quando se falava do aumento da Euribor, nunca se pensou que a Euribor viesse a subir para os níveis que nós temos agora. Portanto, pensava-se que iria subir, e inclusivamente os bancos diziam-nos que iria subir, mas de forma muito gradual. Portanto, e esta forma gradual, de certa forma, que dava aqui alguma possibilidade das famílias poderem acomodar, digamos assim, os aumentos, o que não se está a verificar. Aquilo que as famílias devem fazer, eu diria desde logo, e isto é uma recomendação que nós estamos a fazer às famílias desde o início do ano, vão acompanhando aquela que vai sendo a evolução da Euribor, da sua Euribor, daquela que têm contratado, vão ao simulador do Banco de Portugal com os dados do seu empréstimo e vão fazendo simulações para verem qual é que é o valor da sua prestação se hoje fosse revista de acordo com o valor da Euribor. Isto é um exercício que está ao alcance de todos, basta termos acesso à internet e dá-nos aqui uma informação ótima. Ótima no sentido de podermos olhar para ela, olhar para o nosso orçamento familiar e ver se a prestação se é ou não suportada pelo nosso orçamento familiar. Se não for suportada pelo nosso orçamento familiar, ou se tiver dificuldades, eu diria que está na hora de começar a avaliar, eventualmente até desde logo com o banco, o sentido de renegociar, reestruturar as condições, que pode ser por negociar o valor do spread. O spread, nós sabemos que a taxa de juros do crédito à habitação é o somatório do indexante, que é o valor da Euribor, mais o valor do spread. Na Euribor eu não posso mexer, mas posso tentar negociar o valor do spread. Por exemplo, se o banco não estiver disposto a renegociar e se eu verificar que tenho, por exemplo, um spread muito superior a 1%, eu posso até verificar se no mercado não existe uma instituição que me ofereça melhores condições e posso tentar mudar de banco. Já sei que isso tem alguns custos, mas há bancos que por razões comerciais suportam também estes custos. Depois posso, eventualmente, ponderar, aumentar prazo, se isso for possível. Nós sabemos que existem alguns créditos que não têm grande margem, porque já foram contratados com a duração de 50 anos, ou porque o crédito está a terminar nos 80. Eu vou acabar de pagar o meu crédito aos 82 anos. Por exemplo... Porque eu fiz a 40 anos, em 2007,
Depois, logo no ano a seguir, levei com aquela batelada e fui ao banco pedir ajuda, porque eu não sabia sequer, não tinha literacia financeira suficiente para fazer qualquer proposta, e disse: só preciso de ajuda, daqui a 3 meses não tenho dinheiro para pagar a conta ao banco, a casa ao banco. E eles disseram: ok, então vamos dar-lhe 2 anos de carência. E então eu aceitei, quer dizer, também não tinha outra opção. O que quer dizer que passou de 40 para 42 anos e vou acabar de pagar a casa. Não vai acontecer, como é óbvio, porque entretanto o que eu aprendi é que nos próximos 10, 15 anos eu quero liquidar o meu crédito, nem pensar em entrar na minha idade da reforma, daqui a 17 anos, se não for antes, um, com a minha casa sem estar paga, porque senão vou estar a pagar 2 ou 3 casas em vez de uma, não é? Mas isto nós só vamos aprendendo ao longo do tempo. Uma das dicas que tenho dado às pessoas que me contactam, porque eu depois despacho sempre as pessoas para a DECO, portanto peço imensa desculpa por vos dar trabalho, recebo dezenas e dezenas de perguntas por dia, e eu digo: pronto, já pediu ajuda à DECO, e depois não sei que resposta é que vocês lhes dão, mas pelo menos as pessoas confiam na DECO e têm a DECO como um ponto de referência para ajudar a resolver essas situações. Uma das soluções é também a taxa mista ou a taxa fixa. As pessoas vão ter de ir Sim, ao banco pedir uma proposta, mas é sempre temporário e vão pagar sempre mais, não é? exatamente. Ao fim do tempo. Mas se calhar, se as pessoas fizerem aquilo que a Natália acabou de dizer, fizerem uma simulação e perceberem que vão estar a pagar durante os próximos 6 meses mais 300 euros por mês, se calhar se conseguem suportar 150, se calhar é uma hipótese durante os próximos 4 anos ficarem a pagar a prestação que tinham mais 150 euros em vez de criar problemas com o banco. Portanto, as pessoas têm é de conhecer alternativas, as várias opções, porque o que eu receio é que se os bancos forem obrigados a renegociar por lei, eles vão apresentar-lhes, apesar de tudo, a proposta das duas uma, ou chapa 5, ou aquela que é a menos má para eles e não a Sim, melhor para o cliente. sim. Portanto, mesmo que eu tenha de renegociar com o banco, eu tenho de dizer: ok, pronto, a vossa proposta não é má, mas e se juntarmos a ela mais esta? E mais esta? Ou esta em alternativa a essa? Portanto, eu acho que temos de ter aqui ainda um trabalho que será de urgência, de dizer às pessoas quais são as alternativas para não irem às escuras negociar com os bancos. Sim, e como o Pedro disse bem, e contam com a DECO para os ajudar a analisar a sua situação e tentar encontrar aqui soluções que possam ser viáveis. E eu diria que as pessoas conhecerem muito bem as suas condições, as características do seu empréstimo é fundamental. Eu posso dizer que ainda hoje de manhã estava a falar com uma consumidora com um problema com um crédito à habitação, porque tem já crédito contratado com a duração de 50 anos, e eu falava-lhe precisamente em ver as características do empréstimo, perguntava qual é que era o valor do spread e, por exemplo, ela não sabia qual era o valor do spread. Portanto, ainda existem estas realidades. Portanto, é fundamental nós conhecermos as características dos nossos empréstimos. E depois é fundamental nós irmos fazendo algumas simulações. Antes de contactarmos o banco, irmos fazendo algumas simulações, até junto a alguns bancos, conhecer aquelas que são as propostas apresentadas pelos vários bancos, porque a informação continua a ser poder. E se eu for uma consumidora informada e souber que no mercado existem bancos com melhores condições do que aquelas que eu tenho, acaba por ser um bom trunfo para poder negociar com a minha instituição de crédito. Dizendo só uma coisa, que o Pedro também saberá, melhor até com certeza que eu. Há bancos que neste momento, há pelo menos um banco que já vai dizer que não vai contratar crédito à habitação com taxa fixa agora nos próximos tempos. Portanto, a questão da taxa fixa deve ser sim algo ponderado. Eu diria que não tanto taxa fixa, mas a taxa mista, que acabou por falar nela, pode ser uma solução. Agora, nós temos que saber que se estamos a contratar uma taxa mista, e quando estamos a falar de uma taxa mista, significa que ela durante 4, 5 anos, aquilo que for, fica fixa, ao fim desse tempo passa para variável, mas há aqui um prémio, digamos assim, de segurança que tem que ser suportado por mim, portanto, e é possível que ela seja ligeiramente
mais elevada agora do que uma taxa variável, mas eu tenho a certeza que durante os 4, 5 anos vou ter a segurança da taxa não se alterar. Portanto, tudo isto é possível. Agora, temos é que ter, também nós, consumidores, aqui temos que ser ativos, temos que ir à procura desta informação e encontrar estas respostas no mercado. Era isso que... Pedro, peço desculpa interromper só por um bocadinho, porque estou a seguir o chat, eu e as colegas, e vejo que o consumidor Manuel Charola tinha feito exatamente este comentário que a Natália nos acabou de responder, que o Pedro também levantou, o facto de bancos já estarem a eliminar esta possibilidade da taxa fixa, e diz também este consumidor que a mudança de banco em alguns casos penaliza os consumidores que têm mais de 30 anos, logo a duração, enfim, tem a ver com a maturidade do crédito, penso eu. Portanto, creio, Sr. Manuel Charola, obrigada por estar aqui connosco, creio que já responderam os nossos dois convidados nesta conversa digital, já responderam à sua questão, creio eu. Desculpem. Não, claro, isto é uma conversa não apenas entre dois, mas com todos os participantes. A questão é mesmo esta, ou seja, nós temos de agir, pegando na última frase da Natália, nós temos de nos mexer. Se eu estiver em dificuldades, ou se eu prevejo que vou estar em dificuldades, eu tenho de agir já, porque a cada dia que passa, as minhas alternativas são menores. São menores qualitativamente e quantitativamente, ou seja, enquanto eu agora se calhar ainda consigo 3 ou 4 bancos que me aceitam taxa fixa ou taxa mista, e por uma determinada taxa, quanto mais subir a Euribor nas próximas semanas ou no próximo mês ou daqui a 2 meses, quando eu voltar a tentar negociar uma taxa fixa ou mista, já vai ser a um valor superior ao de hoje. Portanto, é isto que nós temos de ter consciência. Nós estamos numa batalha contra o tempo e a inflação vai continuar a subir, pelo menos durante alguns meses, ou pelo menos não vai descer. A indicação que alguns especialistas dizem é que a Euribor, por exemplo, vai subir até ao verão do ano que vem e depois vai estagnar e depois começará eventualmente a descer. Mas basta que a guerra tome outro rumo, ou que aconteça um imprevisto, ou que um banco importante da Europa ou de outro local vá à falência, como se fala por aí, tudo isto pode virar o tabuleiro completamente outra vez. Portanto, se tem a oportunidade de se mexer agora, é agora que tem de se mexer, mesmo que isso implique maiores gastos. Agora, e uma vez que o tempo está a terminar a olhos vistos, onde é que nós temos de agir? A resposta é em tudo. Tudo, porque se tudo está a subir, nós temos de baixar tudo e não podemos ter uma atitude negligente em relação às nossas finanças pessoais, do tipo, depois o Estado há de arranjar uma solução, alguém há de resolver isto, o governo tem de pôr mão nisto, as empresas não podem aumentar os preços assim senão isto fica insuportável. Não, as empresas vão aumentar os preços e vai ficar insuportável. Porquê? Porque mesmo as empresas também estão numa situação que se está a tornar insuportável. Se a Galp, a EDP e as outras empresas têm de comprar o gás a um preço 5 vezes superior àquilo que nos venderam no nosso contrato, é óbvio que eles vão ter de passar para o consumidor estes valores. Isto não é agradável de ouvir, não é? Mas o Estado tem de pôr mão nisto, tem de travar. Tem de travar, mas como? Só com os nossos impostos, mas os nossos impostos não chegam para tudo. Depois aí entramos em opções políticas, não é? Não é por aí que nós queremos ir. Agora, onde é que eu tenho de baixar? Tenho de baixar nas compras do supermercado. Se a minha conta passou de 150 euros por semana, ou 100 euros, ou 80, ou seja o que for, para 200, eu vou ter de passar a selecionar todas as minhas compras. Eu tenho de fazer uma lista de compras absolutamente exata e inflexível praticamente. E tenho de mudar, se calhar, de hipermercados, tenho de ir a um hipermercado mais longe, ou ir a 2 ou 3 para comprar os produtos mais baratos. Eu tenho de planear as minhas refeições e evitar ao máximo qualquer desperdício. Mas isso dá uma trabalheira desgraçada outra vez. Pois dá, mas se quem não fizer estas coisas, de negociar o contrato da eletricidade e do gás, que agora a melhor opção é o mercado regulado. Antes não era, agora é. Mudem para o mercado regulado, é mais barato. Mas eu não quero. Então, se não quer, vai pagar mais. Portanto,
nos combustíveis, passar a abastecer a impostos low cost dos hipermercados, quando eu estou habituado a ir à Galp ou à BP ou outra coisa qualquer. Portanto, a menos que eu tenha uma clara consciência de que já não consigo baixar mais os meus gastos, vou ter de abdicar de alguma qualidade de vida. É incontornável, parece, isto é a minha opinião, para que o dinheiro chegue ao fim do mês. Neste caso já nem é poupar, hoje é o Dia Mundial da Poupança, mas neste momento a poupança não é para depois guardar, para depois investir, como eu andei a dizer ao longo destes últimos anos todos durante a Covid, em que nós nunca poupámos tanto como durante os anos Covid. Não é? Chegou a 14%, portanto, por cada 1.000 euros nós estávamos a poupar em média 140 euros. Onde é que isso já vai? Agora, se poupamos, esse dinheiro já o gastamos. Portanto, a única forma de nós mantermos as nossas finanças pessoais controladas é uma matemática simples de primária. Eu tenho de gastar menos todos os meses do que o dinheiro que entra em casa. Enquanto eu não fizer este match, enquanto eu não fizer este equilíbrio, todos os meses eu tenho de cortar despesas supérfluas, tenho de cortar, se calhar, despesas que não são supérfluas, mas que eu gostaria ainda de manter, mas não dá. Se calhar tenho de cortar em coisas que exigem sacrifício da minha parte e também, e às vezes não vejo muitas pessoas falar sobre isto, pode vir a ser necessário nós termos outras fontes de rendimento, que é algo que poucas pessoas assumem, ou seja, ficam presas nesta redoma do meu trabalho. Eu trabalho, ganho o meu salário e se o meu patrão não me aumentar, eu não me safo. Não, então, se o meu patrão não me aumenta, eu vou ter de me aumentar a mim próprio, reduzindo despesas e criando fontes, nem que seja temporariamente, de rendimento. Se calhar vou ter de transformar um hobby numa fonte de rendimento, se calhar vou ter de passear cães, fazer croquetes, fazer bolos. Se eu sei construir websites, vou tentar vender isso a outras pessoas, vou ter de bater à porta aqui das empresas, ao comércio local do meu bairro, e propor-lhes gerir as redes sociais deles. Enfim, depois cada um saberá aquilo que sabe fazer. Mas, por favor, comecem a ter outras fontes de rendimento, porque senão este ano e o próximo vão ser extremamente complicados. Não sei se a Natália tem mais dicas do que esta, mas de facto a minha intenção ao dizer isto é que temos de mudar o nosso chip. O chip de até agora, até janeiro, já não vai funcionar para os próximos ano e meio, 2 anos. Sim, não podia estar mais de acordo com o Pedro. Sim, temos que repensar a forma como consumimos, a forma como gerimos o nosso dinheiro é fundamental e temos que ser consumidores proativos, acima de tudo isso. Claro que isso nos dá trabalho e nós muitas vezes acomodamos-nos, mas a verdade é que o sermos acomodados acaba por ter todos os custos que o Pedro já elencou aqui. Portanto, temos que ser muito proativos, temos que repensar também a forma como nós consumimos. Eu só acrescentaria a todos os conselhos que foram dados pelo Pedro a questão da reutilização dos bens. Ainda há pouco estávamos a falar aqui na DECO na questão das compras de roupa. Aí está um setor que temos que reutilizar, reaproveitar. Possivelmente os próximos anos vão-nos dar estes desafios. Muito bem, permita-me então intervir outra vez com algumas questões colocadas no chat. Lamento, não vamos ter tempo de passar por todos os comentários, mas fica já a promessa de que o Gabinete de Proteção Financeira está ao dispor de todos. Podem recolher os nossos contactos em DECO.pt, enviar-nos uma mensagem, telefonar, vir presencialmente a DECO. Tem sede em Lisboa, mas tem delegações regionais, estruturas regionais, desde Viana do Castelo até ao Funchal, portanto estamos ao dispor de todos, para além dos protocolos que temos com diversas autarquias, muitas, e ainda bem, para estar mais perto de todos os consumidores. A colega Rita Soares tem partilhado no chat os contactos do GPF, mas queria só ir buscar um ou outro comentário. Jorge Príncipe escreveu ou fez a pergunta dirigida à Natália Nunes se há ou fará sentido haver algum registro de pessoas que repetidamente contratam créditos, enfim, cada vez que há crise vão contratar um crédito de forma recorrente, não controlada ou estruturada. Já há ou fará sentido criar então um registro destes consumidores? É a pergunta lançada pelo Jorge Príncipe. Temos também outra questão lançada por
Cláudia, Susana, peço desculpa, não consigo, Pinto, que nos diz, tendo em conta os valores de salário médio e mínimo no nosso país, comparativamente com outros países, não deveria haver algum tipo de controle dos preços das habitações pelo Estado. O preço das casas está totalmente desajustado à nossa realidade, o que provoca, enfim, dificuldades a todos, claro, como é óbvio. Esta consumidora pergunta se há dificuldade, se nós temos prova destas dificuldades. Temos outra questão do consumidor Manuel Charola, que nos pergunta se os bancos podem estar interessados no aumento das taxas ou eles também querem renegociar ou negociar os créditos. Estas 3 perguntas, não sei se ainda temos tempo, pergunto Natália, Pedro, há a possibilidade de responder a estes comentários, há mais, mas pelo menos estes 3? Então, eu iria responder de forma muito rápida aqui a algumas questões. Relativamente ao registro dos consumidores, eu penso que nós já temos, em bom rigor, um registro, que é o mapa das responsabilidades de crédito, que tem informação de todos os créditos que nós temos, estejam eles em situação de cumprimento ou de incumprimento. E acaba por ser uma ferramenta muito utilizada pela banca, pelas instituições de crédito, sempre que algum consumidor pede crédito. Portanto, se tiver excesso de crédito, taxa de esforço elevada, em princípio isso terá refletido no mapa de responsabilidades de crédito. Relativamente à questão do preço das casas, efetivamente é um dos grandes problemas. Não falámos dele aqui, podíamos ter falado, que acaba por ser um grande problema. Por um lado, o preço das casas, que leva a que as famílias também se adividem muito e muitas vezes para além daquilo que é a sua taxa de esforço, e por outro lado temos também, relacionado com a questão da habitação, a ausência do mercado de arrendamento, ou seja, que não permite aos consumidores, às famílias, quando pretendem ter uma casa, poder escolher entre comprar e arrendar, e acabam por ser quase que todos empurrados, entre aspas, para o mercado da compra da habitação. Sendo que muitas vezes, como o mercado do arrendamento também está com valores muito exorbitantes, as famílias olham apenas para o valor da prestação do crédito à habitação e ele muitas vezes é igual ou até inferior ao valor da renda. E claro que as famílias olham apenas para o valor da prestação e acabam por decidir muito a compra da casa, esquecendo todos os custos inerentes à compra de casa, como seja o pagamento do condomínio, o pagamento dos impostos, tudo aquilo que está inerente, esquecem-se muitas vezes ou não contemplam devidamente o facto de estarem a contratar taxas variáveis, e depois temos todos os problemas que acabamos por falar já aqui. E agora deixaria este tempinho para o Pedro poder acrescentar. Não, só para responder à terceira pergunta, se os bancos têm interesse em manter os juros altos. Eles estiveram durante 7 anos a perder dinheiro. E, portanto, para vos dar o meu exemplo pessoal, a Caixa Geral de Depósitos esteve durante vários meses a pagar-me, a mim, 27 euros por mês, porque eu tinha e tenho um spread de 0,3 e a Euribor esteve mais negativa do que 0,3. Portanto, o próprio banco estava a pagar o meu crédito à habitação, o que é uma situação surreal. E, portanto, acho perfeitamente normal que os bancos agora estejam a tentar recuperar esse dinheiro que perderam ao longo dos 7 anos. Só que eles agora têm um dilema. E o dilema é que, se subirem demasiado, as pessoas vão devolver a casa ao banco, vão entrar em incumprimento, e isso obriga-os a declarar isso como imparidades, que é o termo técnico, e vão ter de ir buscar dinheiro para garantir que o banco continua sólido, e essa obrigação é legal. Portanto, os bancos não têm nenhum interesse em que uma pessoa deixe de pagar a casa ao banco, e esse é o poder do lado do consumidor. Agora, isto é um equilíbrio difícil, porque o banco, se estiver convencido de que ainda consegue pagar, eles não vão fazer um esforço adicional. Daí que seja importante nós também utilizarmos esta estratégia de usar a concorrência. Portanto, dizer aos senhores, antes de entrar em cumprimento, porque se entrarmos em cumprimento já estamos na mão dos bancos e eles ficam com a faca e o queijo na mão. Portanto, enquanto eu ainda estou bem e consigo suportar a prestação, seja ela qual for,
Então eu vou procurar outros bancos ou uma melhor situação no meu banco, ou vou tentar ainda amortizar aquilo que eu puder se tiver poupanças, desde que eu não fique descapitalizado, porque consigo baixar a minha prestação, vamos imaginar, fiz a conta ao meu caso, 80 euros por cada 10 mil euros que eu amortizar, mas isso depois depende de caso para caso e depende dos prazos, mas há uma série de coisas que eu posso fazer ainda. Se eu já estiver mesmo para lá da linha vermelha, aí já nada depende de mim e vou ter de aceitar aquilo que o banco me disser. Sendo que os bancos vão ser obrigados a encontrar uma solução que, atenção, não será de certeza a opção mais agradável para mim, nem será a mais agradável para o banco. Portanto, todos ficam a perder se eu não me mexer já. Se ficar à espera que outros encontrem uma solução, será sempre pior para todos. Muito obrigada aos dois. Estes 30 minutos, que foram 40, passaram mesmo assim a correr. Foi um gosto enorme estar aqui convosco, com todos que participaram, e tivemos 100 participantes nesta nossa conversa digital. Alguns consumidores que participaram perguntam-nos se podem ver, até porque já saíram deste Zoom, se tem possibilidade de o fazer. Tem sim, vamos partilhar nas nossas páginas das redes sociais e também no website da DECO.pt. Queria, antes de finalizar e de reiterar os agradecimentos, pedir o enorme favor de encontrarem no nosso chat o link para um pequeníssimo questionário, que é, claro, anónimo, opcional, que não vos roubará mais do que 1 minuto, apenas para melhorarmos o nosso trabalho e percebermos o efeito, o impacto que estes eventos têm na vida dos participantes e dos consumidores. Mais uma vez, um gosto enorme estar aqui a ouvir-vos, a aprender. Foi um momento de partilhar as preocupações de todos os portugueses. Eu também estou a beber os vossos conselhos, eu e todos, partilhar as preocupações de todos, mas também partilhar a esperança que o futuro vai correr melhor, e acreditamos que sim, que vai correr melhor. Fica então o link e pedia-vos o favor de preencherem este brevíssimo questionário para que a DECO possa melhorar este trabalho. Bem-ajem e até a próxima, nem que seja até ao próximo Dia Mundial da Poupança.